Dica que eu vou continuar pregando ao mesmo tempo, tá? Então nós instalamos alguns relógios aí. Yuka, você viu na cozinha? Tem um relógio lá agora. Então ajuda também. Turma, eu vou orar então e a gente começa, tá bom? Estou no lugar certo aqui? Não vou cair hoje? Vamos orar então. Senhor, obrigado que o Senhor é bom, obrigado que nós temos paz aqui na igreja. Obrigado por esse domingo tão bonito que o Senhor fez. E obrigado por cada um que o Senhor traz aqui. É tão especial ver o teu povo reunido todo domingo, louvando o teu nome, te agradecendo por tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado e nos ajuda agora a percebermos como foi o seu plano na história, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Legal, turma. A gente estava lidando então com o período da monarquia, né? A monarquia então ela é estabelecida logo após o período dos juízes. Se eu ouvir maquininha, agora encerrou. Você tem que comprar aquelas fitas amarelas e pretas, sabe? Que aí na hora do que tá tendo isso, fecha ali, uma corrente, sabe? Aquela. Ai, ai. E a gente está lidando com o período da monarquia, e a monarquia ela é um período de muita estabilidade para o povo judeu, para os israelitas, mesmo com Saul, e depois agora vem o auge da monarquia, e na verdade esse é o auge, nós vamos lidar com a pessoa de Davi, a vida dele, mas Davi representou o auge de toda a história de Israel no Antigo Testamento. Então, nunca houve ninguém como Davi, e depois de Davi, os reis que vão vir são sempre comparados a Davi. E mesmo o rei bom, quando vem um Josias, um Ezequias, diz assim: e ele andou nos caminhos do seu pai Davi, mas não com toda a fidelidade que Davi teve. Interessante, né? Que Davi é tratado como um parâmetro a partir daqui, e a gente é muito maldoso com Davi, né? Quer dizer, né? A gente não, né? Eu acho que as coisas boas não anulam, quer dizer, as coisas ruins não anulam as coisas boas, mas assim, a gente mancha, às vezes a gente consegue manchar um pouquinho uma história que podia ser muito boa. E eu trouxe para vocês, foi aqui que eu trouxe a respeito da diferença entre Saul e Davi, não? Eu já falei isso aqui. Deixa eu contar como que eu cheguei a essa perspectiva. Na nossa igreja passou uma família por um tempo, pouquíssimo tempo, alguns meses, e trouxe muitos problemas. Isso alguns anos atrás, não foram membros da igreja, nada. Mas uma coisa boa que o líder dessa família, o marido, trouxe foi a ilustração que eu vou trazer para vocês aqui. Eu acho que talvez tenha sido a grande contribuição dele para a teologia da igreja, né? Por que Saul é rejeitado e Davi não? Veja, pensa comigo os pecados de Saul. A gente lidou um pouquinho com a vida de Saul na semana passada. Saul, ele fez um sacrifício antes do tempo. Puxa, 10 minutos antes, ele começou a EBD 10 minutos antes, né? Ele fez um culto que não era o papel dele, então ele usurpou o papel de um sacerdote. É ruim, né? É ruim, é chato, não faça isso, né? Se você um dia participar de um culto de Israel, não faça o que o sacerdote faz. Segundo, Saul, ele não executou a ordem de Deus por completo. Ele destruiu os amalequitas, mas não destruiu, assim. Depois ele até consultou uma feiticeira. É ruim, também não faça isso, por favor, não é? Mas olha o que Davi fez. Davi é o camarada que ele mata o amiguinho para ficar com a esposa dele, né? Do amiguinho, né? Mata o amigão, né? Urias era um baita de um soldado, então ele é um adultério com assassinato, né? É um adultericídio, porque não é isso? Você fala quando o camarada rouba e mata é latrocínio, então seria um adulcínio, adultercínio, né? Quem é você que chegou agora? Prazer, tudo bem? Você é parecido com um rapaz que senta ali, sabia?
Não, é porque ele sentou no lugar errado. Então tá bom, seja bem-vindo. Né? Vamos cantar? Visitante, seja bem-vindo. Eu tô livrando o Maurício agora. Eu preciso de alguém, Cassiano. Você se voluntaria, não? Mas, se eu vou separar vocês, se começar a bagunçar aí. Eu não quis brincar com a senhora, doutora Deise, por causa do respeito, tudo. Mas, na verdade, era com a senhora que eu queria mexer. Né? Mais alguém quer mudar de lugar, por gentileza? Faça agora. Nossa. Eu que tenho memória fotográfica, eu preciso dos mesmos lugares, gente. Por favor, me ajudem nisso daí. Eu vou confundir nome, né? Então. Não, agora você. Já mudou de novo, não é possível. E olha que interessante, então, Davi faz um censo também, uma coisa ruim e tal, mas a gente classificaria Davi como inadequado. E Saul como, que ruim, né? Qual que é a diferença entre Saul e Davi? Por que Davi é aceito e Saul não? Por quê? E o coração é expresso no quê? Ok, o coração, sim. O rei segundo o coração de Deus. Mas como que esse coração se expressa na prática? Peraí, Bebel. Peraí, arrependimento. Olha lá. Olha o que esse camarada que veio aqui na igreja um tempinho falou, e ele falou que aprendeu num seminário que ele fez e é verdade. Quem é mais limpo? Quem só se suja um pouquinho ou quem se lava para valer? Olha o que o cara quis dizer. Olha que interessante. Saul, ele não caiu na lama. Ele sujou um pouquinho aqui, sujou um pouquinho ali, sujou o joelho. Sujou, não sujou? Davi, ele mergulhou num poço de lama. Saiu completamente sujo. Mas quem é mais limpo? Quem só se sujou um pouquinho ou quem se lava para valer? Quem é mais limpo? Quem se lava para valer. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Saul era limpinho até, se você olhasse assim a média. Mas ele não se lava, ele não se arrepende. Está sempre sujinho, né? Cascãozinho. Mas Davi, ele mergulha no pecado como Saul não faz. Só que ele se lava para valer através do arrependimento. Então, diga, Hiroko. Isso também vale hoje no tempo da graça para toda a igreja? O tempo da graça, lembrando, retomando, é o tempo tipo da história, né? Ele vale para todos nós. Agora, veja, Saul teve consequências, Davi também. Agora, diante de Deus, vale para todo mundo. Diante de Deus, o que vale, de fato, hoje na salvação, a gente entende mais do que o pessoal do Antigo Testamento entendia. O arrependimento, ele compõe a salvação para valer. A salvação tem dois aspectos. Tem um aspecto negativo e um aspecto positivo. Qual que é o aspecto negativo? É virar as costas para o pecado. E o aspecto positivo é virar de frente para Cristo. Então, a salvação, ela compreende as duas coisas. Agora, de fato, a utilidade do indivíduo, ela é relacionada ao arrependimento. Você vê, às vezes, irmãos que têm uma vida até bonitinha, corretinha, mas eles não são aptos porque eles não tratam as pequenas ofensas que eles fazem. Não é? Enquanto outros são muito mais difíceis, mas tem essa questão de, peraí, eu errei, me perdoa. E muda de vida. O arrependimento ele tem que ser tratado como confessar e deixar. Esses dois aspectos. Aquele que confessa e deixa... quem cobre suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que confessa e as deixa, alcançará a misericórdia. Ok? Desde Provérbios. Então, esse confessar e deixar é o que Davi faz. E olha que Davi praticou o adultério dele não
Não numa vez, né? O jovem engravida a namorada antes do casamento e fala, não, foi uma vez. Né? Sei. Né? Ele pratica o adultério dele por 1 ano. Por isso que ele escreve depois, e ele não confessa o pecado. Está todo mundo vendo. E ele escreve no Salmo 51, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Ele precisava de um arrependimento. Agora, quando ele é confrontado por Natã, ele desaba ali. Então, ele é um homem que, realmente, o que ele fez, não façam isso, por favor. Não matem o irmão para ficar com a esposa. Não faça isso. Mas se fizer, vai ter consequências. Né? Mas a consequência, Davi está arrependido quando ele perde o filho. Uma das consequências foi ter um aborto ali, ou um filho que nasceu e depois morreu. A outra consequência foi perder o reino temporariamente e perder mais um filho, Absalão. E o sangue nunca se apartou da família de Davi. Foram consequências que Deus deu para ele. Okay? Mas em termos de perpetuar o reino, esse coração de Davi ele é um coração aprovado por Deus. É um coração que se arrepende. Então, é mais limpo quem se lava do que quem se suja pouquinho. Nesse ponto, qualquer crente é mais limpo do que o incrédulo mais puro. Madre Teresa de Calcutá, não sei se era incrédula, mas parece uma pessoa boa, né? Mahatma Gandhi, né? Esses caras, Nelson Mandela. Nossa, nenhum de nós aqui é assim, né? Tem incrédulo que não briga com a esposa, que não sabe, o cara trabalha bem, aquela pessoa boa, né? Dá tudo que tem. Mas como diante de Deus ele ainda é sujo, provavelmente num nível bem menor que o meu ou o seu, a gente tem a misericórdia de Deus não por causa que a gente pecou pouco, mas porque a gente se lavou através do sangue de Jesus. Essa é a realidade, ok? Então, isso é uma questão interessante. Porque Saul é reprovado e Davi não. É o aspecto do arrependimento, do coração disposto a se arrepender, ok? Mas demora. E assim, os pecados eles trazem muitas consequências. Mas diante de Deus, Deus lida de forma diferente. É bonito ver isso. Davi é talvez o autor mais citado em todo o Novo Testamento. Davi e Moisés são os 2 autores mais citados no Novo Testamento, porque ele deixa um legado. Aliás, né, os salmos de Davi, eles são salmos em que a gente pode, nos momentos, especialmente nos momentos de luta e momentos difíceis, são os salmos muitas vezes que consegue manter alguma sanidade mental na gente. Porque os salmos são de um homem que passou pelas coisas que nós passamos, mas se lavava bem, compreendia a vontade de Deus, não assumia o que não era dele. Vou matar Saul, eu estou prometido para o trono, vou matar Saul. Não vou fazer isso. E ele tinha essa... Então os salmos, tanto é que os chamados salmos imprecatórios, vários deles são davídicos, ele está vendo os inimigos, ele está com raiva dos inimigos, mas ele sempre confia em Deus, ele expressa diante de Deus a ira dele, mas ao mesmo tempo a confiança de que Deus vai resolver. Pois é. Sim, O que você quer dizer com domínio próprio, Márcia? De estar diante de uma situação e você falar, não, isso aqui... Sim, entendi. Eu classificaria mais na esfera da confiança, da fé. É o seguinte, eu fui ungido rei. Eu não sei como que vai acontecer, mas eu sei que eu não preciso fazer nada com o meu braço para que isso venha. Então eu confio que Deus vai realizar da forma dele, no tempo dele, sem que eu me levante contra a autoridade estabelecida que é o rei Saul. Então eu acho que é mais na questão, porque você falou domínio próprio, fiquei pensando, talvez Davi não seja o melhor exemplo, mas de fé ele é. Ele confia que Deus vai realizar o que Deus prometeu. Diga, Carmen. Sim. Ele tinha consciência, Carmen, de que, olha aqui, que Deus faz o que quer, do jeito dele.
Então, quando ele enfrenta Golias, que foi o primeiro grande desafio dele, ele pensou o seguinte: Golias é grande, mas não é 2. Deus é maior. Então, é interessante essa percepção de que Deus está no controle. Se Deus quiser, eu ganho. Se Ele não quiser, eu vou perder. Então, ele tem essa constantemente. E ele tem altos e baixos, inclusive nisso, mas nos grandes momentos da história de Davi, que a gente vai ver já já, Davi, ele fala, Deus vai agir. O caso de Absalão. Ele fala, o filho dele toma o poder, toma o trono, como consequência do pecado dele, e aí ele está indo embora, e aí está saindo com um monte de soldado, com parte da corte real, e vem um cara em cima de uma montanha tirando pedra. Sempre tem. Quando a gente está mal, sempre tem alguém que fala, você merece. E Davi merecia. Não é? Só que aí alguém fala, um dos generais, ele fala, você quer que eu mande um sniper, né? Ali? Aí o Davi fala, não, pode ser que seja Deus que o mandou. Ele tem a consciência de que tem coisas que ele não deve intervir, que é a mão de Deus. E ele não mata Simei. Né? Então, na volta, Simei volta, né, quando Absalão perde, Davi está voltando, o mesmo cara que tacou pedra falou, ô amigão, cara, eu sempre te admirei, né? Sempre fui teu fã, nunca critiquei. Né? Mas ele fala, não, ó, tá. Só que quando Salomão assume, ele fala, ó, não deixa esse velhinho ir em paz para a sepultura. Né? Enfim. Conversar um pouquinho sobre a vida desse homem que... Davi é chamado por Deus quando jovem. E ele é tipo aquele camarada... É o filho caçula. A gente tem ideia muitas vezes que filho caçula é o preferido. Às vezes é mesmo. Né? Na escritura, José não era o caçula na época, depois veio Benjamim, mas Davi ele era o caçula desprezado. Ele era um garoto que ficava trabalhando no campo, pastoreando ovelha, era ruivinho, né? Então tinha aquele aspecto, que o texto fala, né? Um aspecto gentil. Né? Tem gente que se fala, esse cara é mau. E tem gente que fala, não, esse cara é legal. Né? E Davi ele era bonzinho ali, ficava cuidando de ovelha e tal. E aí ele é desprezado, inclusive por Samuel, no episódio que Samuel vai ungir o rei. Se eu não me engano, 1 Samuel capítulo 16, por volta desse capítulo, não lembro certinho. E aí Samuel tá vendo, chega todos os irmãos de Davi, bonitão, fortão, ele fala, cara, é esse. E Deus fala, não é? Aí vem depois, agora é esse. Nossa, um mais forte que o outro, né? Até que acabam os filhos ali, e aí Samuel fala, eu acho que o senhor se enganou. Ele falou, não, calma, né? Aí Samuel fala, será que não tem mais um? Aí o pessoal fala, mais um filho, mais um filho. Puxa, tem um, né? E quando Davi chega, Deus fala, é esse. E esse texto diz assim que Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Né? E aí, Davi, ele é um garoto que toca harpa, toca violão lá no campo, ele cuida de ovelha, cuida de ovelhinha. E Deus fala, é esse. E é o grande rei Davi. Então, só que quando ele mata Golias... Mas então ele vai, aquele episódio que eu contei para vocês semana passada, ele vai lá, mata Golias de forma absolutamente inusitada, ele chega para levar queijinho para os irmãos, né? Eu não serviria para levar queijinho, né? Então, o pai só mandou meio queijo. Não, ele mandou 5 queijos. Nossa, então. Mas Davi servia para levar queijinho, até isso, né? Ele vai levar queijinho para os irmãos e aí... Quando chega lá, tem um episódio de Golias, e ele enfrenta Golias, ele mata Golias, e ele já está ungido rei. E ele tem uma grande vitória, as pessoas veem a vitória dele, e eu fico pensando, cara, Davi deve ter imaginado que agora a vida dele está em paz. Ele casa com a filha do rei, ele começa agora, muda de vida, né? Mas aí ele vai ter que fugir de Saul. Saul começa com um ciúme doentio, com a paranoia, a famosa paranoia. Saul é um noia, né? E ele tenta matar Davi. Então, grande parte agora da vida, da juventude de Davi, o pessoal calcula dos 17 aos 30 anos, ou talvez mais, Davi passa no deserto fugindo do rei. Então, você já pensou, né?
A juventude é a fase que é a melhor fase da vida em termos de vigor, sabe, de esperança. E Deus pega um camarada assim, já ungido rei, e faz com que ele saia, viva de caverna em caverna, e pior, quando Davi tem um grupo que se alia a ele, é gente da pior espécie. O texto fala que sobrou os desvalidos, os camaradas do mal ali, que ninguém quer, enfim, né? Camarada que não vale nada. E aí é interessante que Davi vai passar um bom período. Hoje estamos no ano 2022, 13 anos atrás é o ano de 2009. Onde você estava em 2009? Eu morava em São Paulo antes, morava em São Paulo. João nasceu em 2009, né? Então, você imagina ficar de 2009 a 2022 fugindo todos os dias da sua vida. É bastante, né? Só que Davi, ele tem essa característica de confiar em Deus. E mesmo tendo sido ungido, ele tem 2 ou 3 ocasiões em que ele poderia ter matado Saul. E ele não faz. E tem o famoso episódio da Caverna de Adulão. Lembra desse episódio? Tem até uma igreja em São Paulo que chama Igreja Caverna de Adulão. Nós pensamos em colocar esse nome aqui. O que aconteceu na Caverna de Adulão? Então diz o texto que Saul estava lá cobrindo os pés. Literalmente, essa palavra, esse é o termo hebraico, cobrindo os pés. Que significa número 2. Né? Então Saul está vulnerável, né? E é o episódio em que Davi, e ele vai fazer o número 2 na caverna em que Davi está. E Davi vê, e é o rei que está lá. E Davi pega uma espada e corta o manto do rei. Né? Então Saul está saindo lá, já tranquilo, né? Em paz, ufa. E aí quando ele está descendo, saindo da caverna, Davi pega o manto dele e fala: ó, amigão, eu tinha sua vida na minha mão. A prova disso, ó, olha atrás. Aí o Saul olha, tem aquele buraquinho, né? Olha lá, eu rasguei sua roupa. Você nem viu. Eu podia ter te matado. Então, eu sou fiel, você não quero te matar. E aí Saul é o que se chamaria hoje, ele é bipolar, né? E aí o cara que queria matar fala: não, você é meu, nossa, eu te amo, Davi, não sei o que lá. E no dia seguinte já quer matar de novo, né? Então, mas ele é muito leal ao Senhor. E ele espera o tempo dele, ok? Finalmente, quando Saul morre numa batalha, ele não é proclamado rei de imediato. Vai dizer o texto que ele reina em Hebrom, que é uma cidade de Judá, por 2 anos. Então você imagina, ele é ungido rei por Samuel uma década e meia atrás. Eu posso estar errando talvez em alguns anos aí, enfim. Mas quando ele assume, quando Saul morre e ele vai assumir, ainda tem 2 anos de espera. E finalmente, depois desses 2 anos, toda a nação de Israel percebe que Davi se estabeleceu de fato como uma nova dinastia. E aí Davi tem a percepção de tomar a cidade de Jerusalém, que depois se torna conhecida como a cidade de Davi. E Davi é interessante, né? Você pega os símbolos do judaísmo hoje, qual que é o principal símbolo do judaísmo que está na bandeira de Israel? A estrela de Davi. Porque ele marca na história como um homem que, primeiro, então ele é o grande rei. Então, inclusive o homem que proporcionou a volta do povo de Israel a ocupar agora a região ali, foi um homem chamado Davi Ben-Gurion, então, cujo nome é homenagem a Davi, né? E ele foi o camarada que no fim do século XIX começou a propor, de alguma forma, a chegada de levas judaicas ali no território de Israel, que hoje é o Estado de Israel. Mas Davi, então, ele vai reinar, e aí ele vai reinar por 40 anos, e quando está tudo bem no reinado, eu tenho relógio ali, né? Quando está tudo bem no reinado, ocorre o episódio de Batseba, né? E se você olhar o texto ali, diz assim, o episódio que conta a queda de Davi com Batseba: no tempo em que os reis estavam em guerra, Davi ficou em Jerusalém. Então, em vez de Davi, está tudo tão bem
que Davi terceiriza a sua responsabilidade. E aí acontece o episódio de Batseba, em que Batseba é aquela moça que tem a música do Chico Buarque, né? Ai, como essa moça é descuidada, com a janela escancarada, quer dormir impunemente, né? Então Batseba está tomando banho, né? Num lugar em que o Davi consegue ver, né? Então, essa música do Chico é interessantíssima, né? E aí, mas Davi é o grande responsável pela queda ali, ele comete o adultério, que nós já comentamos um pouquinho aqui. Ele é o mandante, então, do assassinato de Urias. Ele chama Urias de volta, fala, amigão, vai para casa, porque Batseba engravida, né? É interessante que, então, eles têm um relacionamento a ponto dela engravidar. E aí, só que o camarada está a quilômetros de distância. Davi fala, rapaz, né, eu vou me lascar, né? E aí, ele manda Urias de volta. Urias é um soldado tão fiel que nem se deita com a esposa. Enfim, aí ele fala, quer saber, vai para a batalha, e manda um recadinho para o comandante faz o serviço sujo, Urias é morto em batalha. E aí Davi entra em declínio por um longo período, 1 ano, e esse declínio é um declínio, em primeiro lugar, espiritual e depois político. É sempre assim. Vida espiritual não está bem, o resto vai mal, né? E aí ele é confrontado por Natã, que é um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Natã é um homem de coragem, né? Ter coragem é uma qualificação profética, né? E Natã tem, e ele tem um arrependimento incontestável. Tem muita gente no Antigo Testamento que, quando se arrependia, rasgava as vestes, mas rasgava só as vestes. Era um costume antigo, né? A mostrar que estava arrependido, triste, rasgar as vestes, né? Mas Davi ele rasga o coração, além das vestes, essa realidade. Só que Deus promete algumas consequências. Olha lá, é o que nós conversamos aqui, Hiroko. A morte do seu primeiro filho com Batseba, a perda temporária do reino e com a exposição das concubinas do rei. Absalão vai tomar essas mulheres que serviam ao rei. O concubinato no Antigo Testamento, ele não é só uma relação sexual, é um casamento de segundo nível, ok? Então é mais do que só um harém do rei. Mas essas mulheres são violadas por Absalão publicamente. E aí, uma das vinganças que Deus promete, uma das consequências é: o sangue nunca vai se apartar da sua casa. E aí, um dos filhos de Davi mata um meio-irmão chamado Aminon, porque esse meio-irmão estuprou a outra irmã chamada Tamar, que era a irmã, não meia-irmã, mas irmã de Absalão. Então, você imagina esse tipo de coisa entre seus filhos. Então, olha que interessante. No Antigo Testamento, o normal é nós termos péssimos exemplos paternais. Péssimos. Ok? Eu me lembro no Antigo Testamento de um bom pai, que eu já preguei aqui na igreja. Vocês lembram quem? Foi realmente um pai exemplar no Antigo Testamento? Deus não vale, tá? Deus não vale. Né? Jó é o único pai que a Bíblia elogia. O resto, né? No Novo Testamento você tem José. Não há nenhum tipo de problema que a Bíblia apresenta José, pai de Jesus. Ok? Enfim, Absalão domina por alguns meses o reinado ali, e depois é o episódio que Absalão é morto, ok? E aí então há uma guerra civil provocada pelo pecado de Davi. E Davi então recupera o trono, e aí só que perde a vida de Absalão, seu filho, e perde também as concubinas, nunca mais tem uma vida marital com elas. Mas ainda assim, após esse episódio, 1 Samuel capítulo 7, depois ao 9, né, é prometida a Davi uma descendência real. Em 2 Samuel fala, é interessante, né? Davi, o seu reino vai ser para sempre. Interessante, né? Não depende do que ele faz, mas de quem faz as coisas acontecerem na vida do reinado de Israel. Deus promete para Davi uma dinastia que duraria para sempre. É o único rei
em que é prometido isso no Antigo Testamento. E o que Davi faz depois? Erra de novo, né? Ele faz um censo e nesse censo morre um monte de gente, ok? Ele faz o que Deus não queria que ele fizesse, ele faz a contagem das pessoas. Isso é algo muito perigoso no Antigo Testamento, isso é feito e Deus mata um monte de gente, Davi fica bravo, enfim. Davi termina os seus dias, então, impedido de construir o templo. Deus fala, desculpa, eu sei que você quer construir um templo para mim, que legal, mas olha a sua mão, né? Tá cheia de sangue. Há uma peça de William Shakespeare chamada Macbeth, já viram ou não? Macbeth é a história de um rei de um camarada que mata um rei, numa traição. E aquilo se torna uma culpa tão grande que a peça é assim, esse cara que mata, não sei quem Macbeth é o que mata, já faz muitos anos que eu vi essa peça, mas eu lembro era o Antônio Fagundes que fazia a peça, ele lavando a mão. Porque esse camarada desenvolve um tipo de condição, né? Que é como se ele visse as mãos dele cheias de sangue o tempo todo, e ele fica o tempo todo na pia lavando a mão. Como que chama quando a pessoa tem alucinações, né? É uma alucinação. E Davi é um pouco assim, Deus fala, a sua mão está cheia de sangue, você matou muita gente, você foi um homem sanguinário, você matou Urias, então você não vai construir para mim. E Davi, então, ele termina o seu reinado, mas ele é considerado o grande rei, o rei mais fiel da história do Antigo Testamento. Só para vocês saberem, Romanos capítulo 4 vai citar Davi como um exemplo de alguém que, transgredindo a lei, foi justificado não pelas obras, mas pela fé. Ok? Isso é muito importante na teologia de Romanos, o episódio de Davi. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre Davi? Então, do segundo filho, agora do filho que sobreviveu, entre Davi e Batseba, vem o último rei do período da monarquia, que é o rei Salomão. Ok? Salomão, então, ele é filho de Davi e Batseba, indicando, então, olha que interessante, que embora Davi tenha sofrido tanto pelo pecado com Batseba, a graça é maior do que o pecado. Porque a linhagem de Davi ela é levada adiante através do filho dessa relação. Aliás, Batseba foi a grande esposa de Davi, né? Numa época em que os reis tinham algumas mulheres, e Salomão teve algumas, né? A gente vai dar já algumas. Quantas esposas Salomão teve? Quantas? Eu acho que eram 700 esposas e 300 concubinas. Eu acho que é isso, pode ser que seja o contrário. Bem, a soma dá 1000 sogras, né? Pode ser que tenha casado com irmãs, enfim, mas rapaz. Pois é. Não sabia o nome, não. Eu acho que ele nem estava preocupado, viu, doutor Deise? Não? Como que Salomão sobe ao trono? O filho mais velho de Davi fala, o trono é nosso. Né? Ele é o filho mais velho, ele faz um estratagema ali com com o outro, tenta se proclamar rei, né? Fala, eu sou rei, e fala assim, a eleição foi fraudada, e sou o rei, né? E aí eles estão num banquete, e aí no banquete, quando Batseba, na verdade, descobre o que está acontecendo, ela, a esposa do coração de Davi, fala, Davi, Adonias tá dizendo que é rei. É isso mesmo? Você proclamou ele. Aí ele, o velhinho, né? Acorda e fala, não. É Salomão. E aí é proclamado Salomão como rei, e Salomão assume o trono. E aí Salomão, enfim, tem uma conversa com Davi, e Davi estabelece algumas coisas que Salomão precisa resolver. E aí Salomão assume o trono e Deus aparece em sonho para Salomão. E fala o seguinte, parece o gênio da lâmpada, né? Fala, pede o que você quiser, que é seu. Você imagina se Deus aparecesse para você e falasse, pede o que você quiser, que é seu, meu rei. O que você quiser é seu. E Salomão diz,
Eu preciso de uma coisa. Eu preciso de sabedoria para governar o seu povo. E Deus fala, puxa vida. Porque você pediu sabedoria, você vai ter o que você não pediu. Riqueza, fama, sabedoria e conhecimento e tudo. Né? E Salomão, então, ele ganha esse combo, né? De sabedoria e um monte de coisa. E olha como ele é descrito no começo do seu reinado. Salomão amava o Senhor. Pois como você sabe que ele ama? Prova que Salomão ama. Pois andava de acordo com os decretos do seu pai Davi. Lembra que eu falei que Davi é a medida de fidelidade? Então, tá andando que nem Davi é bom. Tá andando diferente de Davi é ruim. Mas há um todavia já de cara aqui. Olha lá. Todavia, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. A gente não tem certeza o que quer dizer esse texto aqui. Mas há alguma inadequação aqui. Há um todavia aqui. Provavelmente ele adorava a Deus, não outros deuses, mas em locais inadequados, em que havia outros tipos de adoração, que é o que acontecia nessa época, nas montanhas, né? Ali sempre tinha altares dedicados a deuses diversos, um altar genérico, né? Faça aqui sua oração, né? Tinha a plaquinha lá, e aí, se fazer oração a Moloque, fazia, oração a Baal, fazia, oração ao Senhor, fazia, né? Então, nessa época, as montanhas, como nós já conversamos, elas têm um papel muito importante aqui na religião judaica. Salomão, então, eu já falei isso tudo aqui, e agora... Salomão, então, um homem sábio, liderando um país, mesmo um país micro-país como Israel, ele conseguiu trazer imensa prosperidade. É claro que ajudou o fato das grandes potências da época estarem preocupadas com problemas internos, mas Salomão ele consegue administrar muito bem os recursos que ele tem e ele faz a construção do templo. E quem aparece na inauguração do templo é tipo só o próprio Deus. É um daqueles momentos da história de Israel em que Deus aparece, ok? Apareceu no Monte Sinai e aparece no templo. E aí, Salomão começa a prosperar e, de repente, ele começa a acumular coisas demais. E coisas que Deuteronômio 17 tinha dito para o rei não ter. O que Deuteronômio 17 tinha dito para o rei não ter? Não tenha muitos cavalos. Não busque cavalos no Egito. Não tenha muitas mulheres. Não tenha muita prata ou ouro. Isso é o Deuteronômio 17. Ele fala, rei não pode ter essas coisas, se um dia vocês tiverem rei. 1 Reis 10, 23 a 11:8 diz assim, 11:25, porque Salomão tinha muito ouro. 11:26 diz, ele tinha muitos cavalos, sendo que no 10:28 diz que ele buscou esses cavalos no Egito. E 1 Reis 11:1 diz que ele tinha muitas mulheres. E agora vem o episódio da queda de Salomão. E olha o texto que nós vamos ler aqui. Esse texto é de chorar a manhã toda. Diz assim: à medida que Salomão foi envelhecendo. Envelhecer não é a mesma coisa que ser sábio, nem a mesma coisa que ser fiel. Envelhecer... os anos não produzem sábios necessariamente, produzem velhos, ok? E todos nós aqui estamos vendo isso. A gente não melhora com o tempo. Vinho melhora, às vezes, né? Às vezes traga, às vezes vira vinagre, né? E gente também. Os senhores que são mais velhos, mais idosos aqui, sabem disso. Tem colegas de vocês aí que, pelo amor de Deus, né? Deus tem nos abençoado com bons idosos na igreja, mas eu conheço um monte de pastor, né, que fala, meu Deus do céu. Né? Então, Salomão está envelhecendo. Você fala, nossa, ele já é sábio na juventude. Imagina esse cara daqui a 50 anos. À medida que foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. Lembra? Salomão amava o Senhor na juventude, lembra? E o seu coração, foi feita uma análise do coração de Davi. Deus tem esse poder na Escritura de ver o que ninguém vê, que é o coração. E o seu coração já não era inteiramente dedicado ao Senhor. O seu Deus. Olha lá a medida de fidelidade
como fora o coração de seu pai Davi. E aí começa a lista, aí vai puxar a capivara, né? Sabe? Capivara na delegacia, puxa a capivara do indivíduo aqui. Ele seguiu os postes sagrados, a deusa dos Sidônios e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Como que era a adoração de Moloque mesmo, vocês lembram? Especificamente Moloque. Mas o que fazia com as crianças? Queimava. Não estou dizendo que Salomão queimou uma criança. Estou dizendo que ele participou de cultos que eram até assim. Não sei se ele viu um sacrifício de criança, mas que ele adorou esse Deus, ele adorou. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Olha ali, primeiro ele adora. Agora ele facilita a vida de quem quer adorar, ele constrói. Ok? Então, também fez altares para os deuses de todas as suas mulheres estrangeiras. Rapaz, haja altar, hein? Haja altar aqui. Que queimavam incenso e ofereciam sacrifício a eles. E olha aqui. E agora começa. A gente não pode confundir, e eu tenho essa tendência também, mas não pode confundir paciência de Deus com omissão de Deus. Demora para Deus agir, mas Deus age. Carlos Oswaldo dizia o seguinte: os moinhos de Deus moem devagar, mas moem extremamente fino. Demora, vai devagarinho, você fala, nunca vai chegar. Quando chega, olha lá, ó Deus moendo Salomão aqui. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que havia lhe aparecido 2 vezes. Deus já apareceu para você? Para mim não apareceu. Para Salomão apareceu 2 vezes. Salomão que fala, quer saber? Embora tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Então o Senhor disse a Salomão, já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e darei a um dos seus servos. Acabou. No entanto, por amor a Davi, seu pai. Rapaz, às vezes Deus é interessante, né? Davi realmente marca a pessoa de Deus de uma forma que Deus fala, por causa de Davi, que já está aqui comigo, né? Por causa dele, não por sua causa. Não farei isso enquanto você viver. Eu tirarei o reino da mão do seu filho, mas não tirarei o reino dele inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. E olha que interessante, então, Salomão é prometido que o reino não seria mais um reino único, e vai ser o próximo período que nós vamos lidar, que é a monarquia dividida, ok? Que vai ser a partir do filho de Salomão. Então, quais foram os desafios que cada um desses reis enfrentou no período do Reino Unido? De Saul foi fazer a transição do juizado, unificar o país, recuperar a imagem de Benjamim, enfrentar os filisteus e estabelecer os princípios da lei, né? Enfim, contra a idolatria. E também organizar os impostos e administração. De Davi, os desafios foram um reino único, em face da ameaça de divisão do reino que Abner tinha feito, e estabelecer uma nova dinastia, enfrentar Jerusalém e tomar Jerusalém, enfrentar os filisteus e tomar Jerusalém. E o desafio maior de Davi, eu quero só mencionar um aspecto aqui. Quando Davi reinou, como lhe é prometido uma dinastia perpétua, imagina o seguinte, alguém chega para você e fala, essa casa que você mora, ela tem que durar 500 anos. Deus falou que vai durar 500 anos. O que você vai fazer na sua casa? Sabendo que vai ficar 500 anos na sua família. Você fala, na hora que construir o telhado, qual a telha mais resistente que você tem aí? Né? Vai fazer o muro? Faz de pedra, não é? Não vai fazer, vou fazer a casa de drywall, né?
A drywall a gente usa, ela tem né, é limitado. Então Davi sabia que ia ter uma dinastia. Então ele tem que tomar decisões que vão durar, ok? Então é o chamado na política internacional de dar lastros de permanência, ok? E ele vai promover o culto e quer fazer então, por isso que Davi investe muito em Jerusalém. Até a parte da irrigação de Jerusalém vem dessa época, porque Jerusalém vai ficar, ele percebe que vai ficar e ele quer preparar a cidade para o futuro, ok? E Salomão, depois dos desafios, foram resolver algumas pendências. Adonias, Joabe, Simei construiu o templo e manter o Reino Unido em face da insatisfação das tribos do norte. Como Jerusalém fica em Judá, é que nem Brasília, né? Já foram para Brasília? Quem já foi para Brasília? É legal morar em Brasília? É legal? Ah, é legal, é bonita a cidade. Para, eu morei em Brasília. Não falem isso. Agora, e morar na cidade satélite lá, Ceilândia, é a mesma coisa? Por que não é? Porque quem vive em Brasília é presidente, é governador, não, governador não tem, né? Mas é deputado, é gente, né, importante, diplomata, não sei o que lá. Então a cidade está toda bonitinha, tudo funciona, né? Mas e quem mora lá no norte do Goiás? É assim, não? Tá 100 quilômetros de Brasília. Aí você fala, puxa, os caras de Brasília têm tudo, a gente não tem asfalto. Então cria uma insatisfação com o centro do poder. E acontece isso também em Israel. Vai haver a reclamação da turma aí, e por isso que vai dividir o reino depois com o filho de Salomão. E aí, finalmente, então, Salomão tem que administrar todo o sucesso dele e administrar a política de alianças e ser o juiz em casos bem difíceis. Ok? O que foi bom desse período, então, do Reino Unido, dos 120 anos? Algumas vitórias, especialmente diminuindo o poder dos filisteus. Começa com Saul, começa com Davi e termina com Salomão. Jerusalém estabelecida como a capital e também existe a construção do templo. É desse período do Reino Unido, ok? No entanto, o período do Reino Unido foi um período de grandes fracassos. Então, o período começa com Israel muito rural, e os 120 anos termina com uma expansão urbana desenvolvida, mas com alguns problemas. E alguns dos problemas são, para manter essa nova estrutura, há uma carga de impostos muito pesada. Ok? Não tem como manter uma estrutura de Estado muito robusta. Alguém tem que pagar, né? Como já diriam os economistas, né? Acho que é o Friedman que diz isso, não existe almoço de graça, né? Então, olha que Jerusalém linda, que templo bonito, né? E aí Salomão fala, vocês não precisam pagar para entrar, né? Vocês já pagaram para construir, né? Essa é a realidade, né? Então, porque os impostos são muito pesados. E há agora, como fracasso também, um aspecto importante que é o que tinha sido extirpado de Israel, que é a adoração a outros deuses, retorna com Salomão. E isso vai ser um problema enorme naquele período. E aí, só lembrando então que 2 Samuel 7 é uma segunda aliança que Deus faz com o seu povo. Na aliança abraâmica de Gênesis 15, Deus tinha prometido uma descendência numerosa e a terra. Com Davi, continua prometendo uma descendência, mas agora promete um trono eterno. Ok? Desse período nós temos os Salmos, só lembrando aqui quais são os livros dos Salmos e quais são os autores dos Salmos. Então, Davi escreve uma série de Salmos, os filhos de Corá, Asaf. Os Salmos de romagem são salmos populares, sem um autor específico. Salmos de aleluia e um monte de autoria discutida em vários dos Salmos, ok? Então, hoje existem teorias dentro da teologia que dizem que a divisão de livros em Salmos é uma divisão que tem um propósito litúrgico específico, ok? Não se dividiu à toa. Então, do Salmo 1 ao 41 há um propósito, do 42 ao 72 há outro propósito, dentro de uma liturgia judaica antiga, ok? Mas são artigos teológicos que estão sendo discutidos na academia, a gente não tem certeza se é assim, são argumentos e a gente avalia depois, ok? E essa parte dos Salmos acho que eu vou fazer semana que vem, né? A gente termina aqui.
Já deu horário. Alguém tem alguma pergunta para terminar? Gente, bom intervalo para vocês, tá bom? Valeu.